Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Vocês que estão entrando aqui na nossa live dessa sexta-feira, 22 de maio de 2020. Mais uma semana de quarentena, né? Tá difícil essa quarentena, né? Mas vai passar. E agora, hoje teremos a última live dessa semana com o especialista em Matarazzo, José Vignoli. José Vignoli, que é educador financeiro, colaborador aqui do Instituto São Paulo Antiga. Tem uns artigos ótimos para que vocês lerem lá no São Paulo Antiga. Mais recente, inclusive, falando aí da Casa Vignoli, né? E agora vai bater um papo muito agradável conosco sobre os Matarazzo. Estamos só aguardando ele aparecer e já já vamos começar. Vou só pôr o meu WhatsApp aqui no mudo no computador para eu responder as perguntas que vocês estão enviando sem ficar aquele barulhinho irritante. Vamos só ver se ele está por aqui. Já vi que ele está aí. Bom, pessoal, vão preparando as suas perguntas aí sobre os Matarazzo, tudo que você quis saber sobre os Matarazzo, mas não tinha quem perguntar, hoje você tem. Talvez pelo tamanho, né, da magnitude do que foi as indústrias Matarazzo, a família Matarazzo, talvez, provavelmente, não vai dar tempo da gente responder tudo. Mas essa é uma primeira live, tá bom? Vamos lá, vamos colocar o nosso querido amigo José Vignoli. E assim que ele entrar, a gente começa. Olha ele aí. Boa noite, José Vignoli. Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui com a gente no São Paulo Antiga. Bacana. Vignoli, eu já te conheço, mas as pessoas que estão chegando aqui, muitos não te conhecem. Uma breve biografia de quem você é, do seu trabalho, para que as pessoas possam conhecer. Bom, eu trabalho com educação financeira, trabalhei a vida inteira em banco. Banco foi um acidente na minha vida. Meu pai era industrial, nós temos aí no São Paulo Antiga, inclusive a história da Cristaleria Jaraguá, que era a empresa dele, e eu sempre fui fascinado por fábricas. E ao passar então pela Avenida Francisco Matarazzo, lá pela Água Branca, ao ver aquela fábrica enorme da Matarazzo, aquilo sempre me chamava muito a atenção. E aí isso despertou aí essa paixão e estamos aí para fazer uma bonita coleção, uma preservação da história e preservar isso que é tão paulista, não é? Que é a Matarazzo. Pois é. E falando em Matarazzo, você disse é tão paulista, mas a Matarazzo também tem ramificações em outros estados. Seria só no Paraná ou eles têm mais outros estados? Não, a Matarazzo ela foi muito importante. Alguma coisa que fez muito do seu desenvolvimento foi justamente os derivados de algodão. Então, o óleo de algodão, os tecidos de algodão, isso fez com que ela se espalhasse pelo estado de São Paulo. Depois houve também um investimento de óleo de dendê na Bahia, teve fábrica de cimento no Rio Grande do Sul, teve a fábrica de cimento em João Pessoa, enfim, ela era distribuída pelo Brasil, em Jaguariaíva também, em Antonina também, no Paraná, mas nós temos que lembrar que o Brasil não era o Brasil de hoje. Nós estamos falando aí em alguma coisa numa população brasileira de 41 milhões de habitantes. Então era um Brasil muito diferente de hoje e levando em consideração esse tamanho de Brasil, ela era realmente uma empresa que atuava num número bastante expressivo de estados. Excelente. Deixa eu te perguntar uma que veio aqui na cabeça agora. A Matarazzo chegou a se expandir para fora do Brasil? Houve uma intenção, ela tinha escritórios fora, e houve uma intenção do Conde Chiquinho de fazer um investimento na Venezuela. Isso não foi para frente, naquela época as coisas não eram tão fáceis, e mesmo a imprensa chegou a criticá-lo por investir fora do Brasil. Então, mais uma vez, contextualizando, nós temos que lembrar que as multinacionais eram vistas de uma forma diferente e ter uma empresa brasileira como multinacional era alguma coisa, então, completamente fora daquele momento. Ótimo. Vou te fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas eu acredito que muitos dos nossos espectadores que estão aqui não sabem. Quando a gente passa em frente a alguma antiga
sede da Matarazzo, ou lê algum livro, a gente vê aquele negócio escrito, aquele símbolo bonito, né? IRFM. E até eu te conhecer, eu a vida toda até escrevi Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. Eu estava cometendo um erro, né? O que quer dizer, na verdade, IRFM? É interessante porque aquilo a gente chega até a pensar que foi uma jogada de marketing do velho Conde, que era um homem assim muito especial para essas coisas, porque oficialmente, a partir de 11 de novembro de 1911, a Matarazzo e Companhia passou a se chamar Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo. Mas nós temos aí até algumas publicações de época que transformam o F em Francisco, existe até algumas citações dele colocando como Francisco, mas oficialmente é Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo. E aí entra a lenda urbana, aí entra esse mito Matarazzo, onde tudo acaba sendo permitido. Oficialmente é Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo. Interessante. Olha, eu jamais imaginar que eu falava errado isso, porque todo mundo, né? Quase todo mundo fala Francisco Matarazzo. Muito interessante. Outra pergunta aqui, que é uma pergunta que, quando eu coloquei que ia fazer a live, eu recebi várias. E tenho várias aqui no WhatsApp. Deixa eu até perguntar o nome da primeira pessoa. A gente recebeu mais de 10 perguntas idênticas. Eu vou falar o nome do primeiro que fez, que foi o Cláudio Luiz Pedersoli. Cláudio Luiz Pedersoli. Ele perguntou para mim, quando que a Matarazzo faliu? Nós temos que entender uma coisa. A Matarazzo ela era um grande conglomerado de empresas que tinham aí a sua vida separada. Tendo em vista isso, algumas empresas realmente faliram, mas ainda existe o grupo, vamos chamar assim. O patrimônio era imenso, um grande navio, quando você desliga os motores, ele continua a navegar por muitas milhas. Então, hoje ainda existe o grupo, que não tem nenhuma unidade fabril, administra lá não só o seu patrimônio, como os seus problemas, que não são poucos. E isso faz, então, com que nós tenhamos aí diversas unidades fabris que foram fechadas, muitas delas se transformaram em cooperativas de funcionários e que acabaram também não dando certo, até por conta da necessidade de investimento em maquinário, as dificuldades que o Brasil passava na época, quando o grupo, então, pediu a sua concordata, na década de 80, que foi terrível para o Brasil e para o mundo todo, foi uma época muito ruim, economicamente falando. Então, o grupo existe. Infelizmente, não tem nenhuma unidade fabril. O último produto foi justamente os sabonetes Francis. Justamente a Gláucia, que é a nossa colaboradora, acabou de fazer a pergunta aqui, está na tela aí. Por um acaso a linha de sabonete Francis pertence ou pertenceu à IRFM? Sim, pertenceu. Ele acabou de falar. E o Francis, por acaso, tem alguma homenagem ao nome do Conde no sabonete? É uma abreviação, vamos chamar assim, do Conde. Depois, ao final, tocado por um descendente do Conde. A Francis teve aí uma linha extensa de produtos, acabou sendo vendida e o nome permanece. Aí vem uma história engraçada, se você me permitir contar, que eu ia ao supermercado com a minha esposa, eu me adiantava e ia justamente nas prateleiras que tinham produtos Matarazzo, produtos da Francis, não é? E aí vocês sabem que os supermercados cobram pelo posicionamento dos seus produtos. Então você tem os produtos que estão na linha dos óleos, eles estão mais caros para você colocar, e os produtos da Francis, infelizmente, estavam sempre lá embaixo, onde as pessoas não conseguem olhar muito. E antes, então, da minha esposa chegar no corredor, eu transformava aquela prateleira e distribuía todos os produtos Francis, fazia uma prateleira lindíssima com todos os produtos Francis. E aí, quando ela chegava, falava, olha que beleza, os produtos Matarazzo estão em destaque nesse supermercado. Ela queria morrer de vergonha, mas eu me divertia. Eu imagino que você se divertia mesmo. Essas imagens que eu estou mostrando aqui, pessoal, são publicidades da Matarazzo que saíram no decorrer da sua trajetória que a gente tem aqui
e que em breve isso vai estar disponível no São Paulo Antiga. Vignoli, qual era, né, como é que chegou, como é que começou as indústrias Matarazzo, né? Porque a gente tem aquela imagem que o imigrante, né, o italiano, veio assim em situações de penúria, fugia da fome, e aí chegavam aqui, trabalhavam na lavoura, e muitos, a partir de muita economia, acabavam partindo para suas próprias iniciativas privadas. Como é que foi com o Matarazzo? Nós temos que entender que a imigração ela se deu em diferentes meios. Não só o lavrador das fazendas que veio para o Brasil. A situação na Itália, naquele momento, era terrível. Houve a unificação italiana, havia fome na Itália, as coisas estavam muito ruins e muitos italianos saíram para fazer a América. E esse fazer a América era trabalhar na lavoura ou trazer o seu trabalho para cá. O Francisco Matarazzo, o pai dele era advogado, ele veio para cá com algum dinheiro, ele começou com banha, ele já trabalhava com isso na Itália, e interessante que ele foi se instalar em Sorocaba, que era uma importante cidade de tropeiros, de mercadorias, de troca de mercadorias e de muito negócio. E lá ele montou um armazém. Quando nós dizemos montou um armazém, também nós temos que lembrar que Sorocaba, naquele momento, tinha 18 mil habitantes. Então, montar um armazém era alguma coisa muito importante, não é alguém que não tem dinheiro nenhum que faz isso. E o grande negócio do Francisco Matarazzo, que era um sujeito que, pelo que nós podemos entender, era um cara muito cativante, porque ele falava provavelmente com um sotaque muito forte, se é que conseguia falar um português perfeito, e ele percorria aquela área circunvizinha de Sorocaba e comprava os porcos no que nós dizemos hoje em mercado futuro. Ou seja, quem não é do mercado financeiro, ele pagava parte, ele já comprava o porco antes do porco estar pronto para o abate. Quando os concorrentes chegavam para esses fazendeiros, para esses criadores, para comprar o porco, ele falava, não, mas esse porco já foi vendido quando era um leitãozinho. E nisso, então, ele desenvolveu uma forma de negociar, uma forma de comprar, ele comprava muito bem. E isso, então, fez com que ele fosse crescendo num Brasil que não tinha nada. Então, a banha, que se transformou da madeira da barrica americana de madeira para a lata, da lata, então, surge a metalúrgica, que mais tarde vai se tornar a metalma, depois vem o moinho, enfim, ele vai num crescente, onde ele acabou fazendo aí uma série de produtos e uma centralização muito grande. Ele que comprava tudo, ele sabia de tudo, ele que negociava tudo. E isso é uma característica que acabou cobrando seu preço muitos anos depois. Falando sobre isso, eu tenho uma pergunta aqui da Sandra Carila. Tem alguma obra arquitetônica feita pela família Matarazzo em Sorocaba? Não, porque ele saiu muito cedo de Sorocaba. Então, Sorocaba é uma referência e não há nada em Sorocaba que seja digno de nota. Entendi. Outra pergunta da nossa última entrevistada aqui ontem, a Beth Florido. É lenda urbana que o Matarazzo veio para o Brasil com uma certa quantia de banha de porco e perdeu no navio, quer dizer, caiu no mar? Essa história ela é realmente contada desde sempre, de que ele perdeu essa mercadoria, mas mesmo tendo perdido essa mercadoria, ele tinha capital suficiente para se instalar em Sorocaba, conforme eu falei. Então, é uma situação onde revela que ele veio, sim, com algum capital importante proporcionalmente à época. Se você me deixar fazer em respeito à nossa entrevistada de ontem, o Rodolfo Crespi, por exemplo, ele era um representante de uma empresa de Milão, se não me engano. Então, é outra pessoa, é outro imigrante também, que veio com uma bagagem intelectual, provavelmente com algum dinheiro, e ele era um homem muito bonito, provavelmente muito charmoso, e conseguiu conquistar a filha do dono do cotonifício.
Então, não é qualquer imigrante que casa com a filha do Verdade. patrão. É verdade. E já que você mencionou o Crespi, eu tenho uma pergunta aqui do Paulo E. Bittencourt. É verdadeira a história que o banqueiro Crespi tentou quebrar o negócio de farinha do Francisco Matarazzo? Existia aí uma concorrência com esse mercado de farinha, que o moinho nasceu em 1900. Depois, obviamente, começaram a surgir os concorrentes, mas se você pegar o Warren Dean, que é um biógrafo aí da industrialização de São Paulo, ele diz que a postura do Francisco Matarazzo era uma postura muito correta com relação aos seus concorrentes. E era um mundo muito pequeno. Existia sim uma concorrência, mas não imagino que uma concorrência a esse ponto. Rodolfo Crespi era muito ligado ao cotonifício, e aí nós tínhamos outras famílias muito importantes que desapareceram. Se alguém souber notícias, por favor, informe o São Paulo Antiga, que ele agradece. Por exemplo, a Gamba tinha os grandes moinhos Gamba, que depois se transformaram em Minete Gamba. Minete, uma família da Argentina, aliás, são muito amigos. Temos o Alexandre Siciliano, ou seja, você tem famílias aí que eram muito importantes, eram poucas, e que faziam de São Paulo até um lugar dessa competição, quem ia ser conde, quem não ia ser conde, mas eu acho que não é um pouco forte essa expressão do meu amigo Bittencourt. Ótimo. Agora a pergunta aqui é do Círculo Emiliano Romagna de São Paulo. Para mim está muito longe de ler, mas eu sei que quem cuida aí é o meu amigo corintianíssimo Júlio César Ragazzi, que anda sempre com a camisa do Corinthians para baixo para cima, como um bom torcedor do Corinthians. Ele mandou aqui a pergunta. Eu estou falando isso porque ele é palmeirense, ele está me xingando do outro lado Qual a opinião do Vignoli sobre a biografia de 2 volumes do Francisco Matarazzo, escrito pelo Ronaldo Costa Couto? Ótima pergunta. Eu tenho esse livro aqui, mas confesso que ainda não tive tempo de ler. Esse livro é que me aproximou do André. É esse livro que eu saí correndo, feito um biruta, quando mal existia internet, para que o Ronaldo Costa Couto conhecesse esse Vignoli, que queria colaborar com o livro. Por intermédio de uma amiga, eu fui apresentado a ele, acabei colaborando, acabei revisando o livro todo, e o livro tem uma forma de escrever muito peculiar, muito diferente, e foi uma experiência muito bacana. Tem alguma coisa minha no livro, vale a pena ler, é bastante interessante. Quem está escrevendo aqui, que surpresa poder ouvi-lo, é a nossa amiga do bar Drosófila. Opa, é uma dele, minha amiga Lilian. Um grande abraço. Esperando passar essa coisa logo para poder voltar no Drosófila. Aliás, se você estiver vendo ainda aqui, que eu acredito que está, me manda uma mensagem privada que eu gostaria muito de falar com você, falar sobre o Drosófila e sobre o espaço bacana que vocês têm aí no centro de São Paulo. Me manda uma mensagem aí, porque eu tentei falar com você semana passada, mas eu não sei se foi visto. Tá? Às vezes é bom falar. E o problema é que eu recebo muita mensagem no WhatsApp, no Instagram, e às vezes a pessoa pergunta, você não me respondeu. Na verdade, eu tento responder, mas só no Instagram a gente recebe uma média de 30, 40 mensagens por dia. Somando com o Facebook, e-mail e o WhatsApp, eu não dou conta. Então, respondo a todos, tá? E aproveitando, voltando ao WhatsApp, que é onde estamos com bastante pergunta, peço para não divulgar meu nome, ok. Gostaria de saber o seguinte, como eu consigo, deixa eu ir mais perto, como eu consigo obter dados referente a trabalho dos meus pais na Matarazzo, porque meus pais estão vivos e precisam de alguma documentação. Eu consigo encontrar isso em algum lugar? Olha, eu não sei, não posso lhe dar nenhuma informação oficial, mas os escritórios se mantêm na Rua Joly e provavelmente alguém pode te ajudar lá. A Matarazzo, ela sempre teve, pelos estudos que eu tenho,
um grande respeito pelas pessoas. Depois teve toda aquela fase desagradável, sem dúvida alguma. Quando as empresas entram em dificuldade, tudo fica complicado, mas não tenho dúvidas de que, podendo, alguém na Matarazzo vai ajudar. Ótimo. Eu quis fazer essa pergunta porque eu recebi mais de uma, mas é uma pergunta que é mais difícil de responder mesmo, né? Bom, seguindo aqui, muitas pessoas estão mandando pergunta, muito legal isso. Agora a pergunta é da Sandra Carilla. Essa é uma pergunta que eu acho interessante, saindo do escopo, né, do industrial, partindo mais para o escopo familiar. A família continua enterrando seus entes no mausoléu do Cemitério da Consolação? Sim, sim, o mausoléu ainda é usado. Infelizmente, algumas placas tiveram que ser retiradas, até por conta da situação do Cemitério da Consolação, dos roubos que lá estão acontecendo. Mas sim, ainda é utilizado o mausoléu, e algumas pessoas até vão lá para fazer aí pedidos para o Conde Chiquinho. É uma semi-lenda urbana, mas é alguma coisa que é muito interessante que aconteça. É bacana isso. Antigamente, meu sogro foi coroinha, meu sogro quase virou padre, né? Ainda bem que ele não virou padre, porque senão não teria conhecido a Heloísa, minha esposa. Mas, quando ele estava ainda jovem, ainda engajado nessas histórias de igreja, ele costumava assistir missa lá dentro do mausoléu do Matarazzo. É isso mesmo? O mausoléu, isso me foi passado por uma pessoa que gosta muito desses assuntos, e até onde eu sei, não tenho comprovação, existe uma autorização da igreja para que possam ser realizadas missas dentro do mausoléu. Parece que isso é alguma coisa diferente, e há necessidade de existir essa autorização da igreja, e parece que existe. Nós temos que lembrar que o Conde Chiquinho era um homem extremamente religioso, e provavelmente conseguiu esse tipo de autorização. Tá. Olha, eu estou recebendo uma pergunta bem diferente aqui e vou fazer, porque talvez envolva os Matarazzo, mas eu não sei. De Tiago Songa. Vignoli, é verdade que o Rolls Royce da presidência veio para o Brasil em troca de negócios entre o café brasileiro com caças Gloster Meteor da Inglaterra? Bom, aí a gente já está pulando para um assunto de automóvel que já é outro assunto. Fugindo do nosso, mas para não deixar ele sem resposta. Mas tem a ver com o Matarazzo isso? Não veio com o Matarazzo, não tem relação nenhuma com o Matarazzo. É que naquele tempo se trocavam mercadorias, então o mercado internacional funcionava muito como troca. Ok. Paisagismo da Pi. Já estou doida para ler esse livro, preciso achar. Eu acho que ainda tem edições atuais do livro, da biografia do Conde. Não tenho certeza, mas eu acho que tem. Se você do Ronaldo Costa Couto? A biografia do Conde Matarazzo. Do Ronaldo Costa Couto? Isso aí, no Sebos você encontra com facilidade. Ou na estante virtual, né? Você acha? Estou lendo aqui o Colin Júnior, grande José Vignoli, escritor do livro do Aero Willis. Para quem não sabe, o José Vignoli escreveu um livro que conta a história desse carro fantástico, que é o Aero Willis, que é um carro que o pessoal faz bastante encontro, né, José Vignoli? Nós temos aí o Aero Willis, temos aí um livro sobre febre amarela em Campinas, mas vamos voltar para o nosso assunto. Vamos voltar. Outra pergunta. Douglas, o Golf Clube São Francisco, aqui na divisa entre São Paulo e Osasco, pertence à família Matarazzo. Hoje ele é administrado pela Maristela Matarazzo, neta do Conde, é isso? O Luiz Eduardo, esse ramo da família que está em Osasco, é o ramo do Conde Luiz Eduardo Matarazzo, que era o filho mais jovem do Conde Velho, vamos chamar assim. Então, o Conde recebeu o título em 1917 e em 1926 esse título foi estendido aos filhos homens. Então, por isso que todos os filhos homens do Conde são Conde, mas o mais conhecido acaba sendo o Conde Chiquinho, que foi quem assumiu a direção do grupo em 1937 com a morte do Conde.
Uma coisa que, como você abordou agora, outros ramos da família, é uma coisa que eu recebo bastante aqui. Quando eu anunciei que eu ia fazer a live da segunda-feira com o nosso amigo André Matarazzo, uma leitora do São Paulo Antiga, que eu estou tentando achar o nome dela aqui, eu até falei, não, eu vou falar tudo. Ela falou, não, mas por favor, deixa para lá, agora eu entendi. Mas ela fez basicamente, enquanto eu estou procurando o nome dela, eu vou te falar o que ela me disse. Ela falou, eu não gosto mais dos Matarazzo. Não, eu não gosto mais do André Matarazzo, porque o André Matarazzo foi um dos que derrubou o casarão da Vila Paulista. Aí eu expliquei para ela que, como qualquer família, existem muitos Matarazzo, como por exemplo, eu sou Nascimento, mas não sou parente do Pelé. E nem todos os Matarazzo são do mesmo ramo, né? Existem vários ramos dos Matarazzo. O André Matarazzo é de que ramo especificamente? É do mesmo do Conde? É outro? Explica para nós. O Conde teve 13 filhos. O André Matarazzo é do ramo de um irmão do Conde, do senador André. Então, é outro ramo da família. Então, você tem não só descendentes dos 13 filhos do Conde, como você tem os descendentes dos irmãos do Conde que ficaram no Brasil, que é esse ramo, principalmente, vamos chamar, do André. Com relação à casa, se eu puder Claro. engatar, nós tivemos aí a live com a Raquel, de toda a dinâmica de tombamento, a dificuldade do tombamento. Nós estamos falando do terreno, na época, mais valioso de São Paulo. Nós estamos falando de uma casa que tinha seu estilo arquitetônico contestável do ponto de vista manutenção ou não. Nós temos aí, no momento que a prefeita Luiz Erundina queria tombar, nós tivemos aí um viés muito político, porque ia ser o Museu do Trabalhador, na casa do empresário, essa coisa toda, e no final das contas, o casarão foi demolido. O que me deixa entristecido, diante de uma coisa que enfim, é muito discutível, é de não se ter preservado nada. Eu tenho tentado, junto aos administradores do Shopping Cidade de São Paulo, fazer alguma exposição, alguma referência ao que foi a importância daquele lugar. A torre, inclusive, chama-se Torre Matarazzo, e o Banco do Brasil coloca que é edifício Banco do Brasil. Enfim, são coisas que a gente precisaria rever. Eu acho que o Shopping Cidade de São Paulo poderia reconhecer a São Paulo, reconhecer a história da cidade de São Paulo, fazendo lá alguma referência ao que foi aquele terreno. O Matarazzo significa para nós paulistas, como o Guinle significa no Rio de Janeiro, como outras tantas famílias importantes no Brasil. E nós temos aí várias construções ligadas ao Matarazzo. Se você quiser explorar um pouco, temos aí o Palácio do Governo, temos a sede da Prefeitura, tudo isso. Já vamos falar sobre isso. Sobre isso da mansão Matarazzo, a nossa colaboradora do São Paulo Antiga, a Gláucia, quando estava para demolir a mansão, ela ia lá frequentemente para tentar pegar alguma coisa como souvenir. Ela coleciona tijolos e ela estava tentando pegar algum souvenir do que estava restando lá, do que estava entrando em demolição. Eu não me lembro de cabeça aqui, mas ela está assistindo, ela pode escrever aí no chat. Ela fez um colar, ou ela ou a mãe dela, com alguma coisa que ela encontrou lá nas ruínas da demolição da mansão Matarazzo. Glaucia, depois conta para nós aí, porque essa é uma história que eu queria contar para o Vignoli e sempre esqueço. Mas vamos continuando, enquanto ela vai lembrando. E depois a gente pode trocar algum tijolo, que eu também adoro colecionar tijolo, Glaucio. Isso. Eu sei. Você e ela são os que eu conheço que mais colecionam. Uma pergunta que chega sempre. Foram tantas as mensagens enviadas perguntando isso que eu sei que você já me explicou o que quer dizer, mas eu vou perguntar. Muita gente vem aqui e fala, olha, o Conde era fascista. Tanto era fascista que lá na fachada da sede da Matarazzo está MMM, de Matarazzo, Mussolini.
Mas a gente parece que não é bem isso, né, Vignoli? O que são aqueles 3 M's que estão lá? É muito interessante que nós temos que colocar a época com que o prédio foi feito, nós temos que entender a dinâmica da família. O arquiteto era Moburto, se não me engano, um nome que eu sempre confundo de falar, e a lenda popular diz que é Matarazzo, Mussolini e Moburto. Não, não é isso. A interpretação daqueles 3 M's são os 3 Matarazzos efetivamente dentro da estrutura e da história da empresa até aquele momento. Nós tínhamos o Conde Matarazzo, nós tínhamos o Ermelino Matarazzo, que era o sucessor natural do Conde, que morreu num acidente de automóvel na Itália em 1920, e nós tínhamos, na data da construção do prédio e sua inauguração, o Conde Chiquinho. Então, são os 3 Matarazzo que até aquele momento da construção da sede das Reunidas tinham a sua importância histórica. Inclusive, eu já fiz há algum tempo, se a Raquel estiver nos assistindo, vai o recado, que aquela placa que está na frente do prédio tem uma série de incorreções. Precisaria ser revista na época do Haddad, eu até enviei essas correções, porque eu fiz uma palestra na prefeitura na época, explicando ao pessoal da prefeitura o que era o prédio, o significado do prédio, inclusive colaborando com aquelas visitas que existem para que as pessoas possam conhecer a sede da prefeitura. Vale montar uma exposição e não é nada caro naquele hall monumental do prédio. Os paulistas merecem essa explicação. É verdade. Ainda falando sobre esse edifício, que hoje é a Prefeitura de São Paulo, antes ele foi o Banespa, né? Que muita gente falava, tem o Banespão e tem o Banespinha, né? Como eu sofri com isso? Como é que foi? Como é que acabou indo esse prédio para as mãos do Banespa? Foi dívida? Foi uma venda? Como foi isso? Na década de... Bom, a Matarazzo ela teve o seu primeiro prejuízo em balanço em 1969. A empresa era um monstro, a empresa era muito importante, eram cerca de 30 mil funcionários, 60% da arrecadação tributária do estado da Paraíba dependia da Matarazzo. Então, nós tínhamos aí situações muito complicadas se o grupo, naquele momento, tivesse problemas sérios de uma ruptura total. O governo, na época, todos os envolvidos, a própria Matarazzo fez um grande plano de desmobilização, onde ela tinha que vender parte do seu imobilizado, que era muito grande. Um dos imóveis vendidos foi justamente o prédio do Anhangabaú, que foi vendido para uma pessoa que chamava-se Najib Aldi, dono daquele Stinner Audi de tintas, que na época era uma pessoa que jogava muito na bolsa, enfim, ele tinha um grupo aí que acabou terminando também, e o Audi acabou comprando o prédio. O Audi colocou o nome Audi na fachada do prédio, mas ele preservou as inscrições que foram retiradas pelo Banespa. Nós tínhamos nas laterais o brasão da família e todas as cidades onde a Matarazzo tinha seus interesses. Era uma coisa muito bonita. O Banespa, o Audi acabou a empresa dele terminando, enfim, foi uma coisa bem confusa na época. O Banespa, então, assumiu o prédio e transformou o prédio numa de suas sedes, que foi chamado de Banespinha. E eu sofri muito para que isso fosse mudado até na cabeça das pessoas. Depois, o prédio, então, foi para o Banespa foi privatizado, a CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos, tinha uma dívida muito grande com o Banespa, e aí foi feito um arranjo entre o Santander, a CMTC na época, enfim, e o governo municipal, e o prédio acabou ficando para a prefeitura. Então é por isso que o prédio acabou. E aí o prédio voltou, com a graça de Deus, voltou a ter o nome Conde Matarazzo. Então, pessoal, nada de Banespinha.
Nada de Não. E aproveitando, você falou que foi o Banespa que retirou o brasão da família e tudo mais. Para variar, não devem ter guardado, né? Não, e eu tenho inclusive uma grande dificuldade, que é uma coisa que nós dois já conversamos bastante. Se alguém tiver uma fotografia da entrada daquele prédio, nós agradecemos muito. Por uma situação muito peculiar, a única fotografia que eu tenho do prédio de frente, onde aparecem os letreiros, é justamente quando o Audi anuncia a sua nova sede. Mas a fotografia, você não consegue a ler todos os nomes. E é incrível que existem centenas de fotografias do Anhangabaú onde aparece o prédio, que era o grande destaque. Mas nunca tem uma fotografia da frente do prédio onde apareçam, então, aqueles letreiros laterais. É engraçado que, depois que você me falou, eu me engajei em procurar isso com você e realmente a gente não acha essa foto, né? É muito difícil de achar. Olha, vamos vendo as mensagens sendo enviadas aqui. Posso atropelar? Meu medo é o tempo. Pode, pode. As pessoas talvez não saibam que o Palácio do Governo também é uma obra Matarazzo. O dos Bandeirantes. O Palácio dos Bandeirantes. Em 1954, o Conde Chiquinho resolve, então, lançar a Universidade Conde Francisco Matarazzo, uma universidade voltada à economia. Foi feito o lançamento dessa universidade com grande pompa. Ao final das contas, houve aí uma série de problemas da administração do que seria a universidade. O Conde, mais uma vez, por ser muito católico, queria que a administração fosse da PUC, da Pontifícia Universidade Católica. No final das contas, não deu certo, precisava de subsídios, também não deu certo, e o prédio pronto acabou, então, entrando em alguma negociação com o governo do Estado com relação a tributos. E, então, o prédio acabou passando para o governo do Estado, no governo Adhemar de Barros. No dia do recebimento do prédio oficial, quando o governo do Estado lá se instalou, a Condessa Maria Ângela estava presente, recebeu uma homenagem, mas eu imagino que deve ter sido muito triste para o Conde Chiquinho não ver aquilo realizado. E aí nós entramos em outro ponto também interessante. É claro, eu nem sonharia que se mantivesse o brasão da família Matarazzo e a inscrição Universidade Francisco Matarazzo. Mas, quando nós repararmos na fachada do palácio, existe uma série de figuras em pedra. E existiam inscrições ao lado dessas figuras, que até onde eu pude saber, era justamente a trajetória do Conde Matarazzo. Não precisa dizer que isso foi apagado e que até hoje eu não encontrei registro nenhum sobre essas inscrições. Que pena. Realmente, os Matarazzo têm a sua presença bem distribuída por São Paulo. Vamos lá. O Murilo Eco advento de 4x4. Grande abraço, amigo Vignoli. Minha família trabalhou por mais de 80 anos que ele escreveu, nas indústrias Matarazzo. É uma coisa que eu percebo que quem trabalhou na Matarazzo trabalhou por muito tempo, né? E ele Hoje mesmo eu recebi de um grande amigo uma fotografia da mãe que foi tecelã na Matarazzo durante uma missa na Associação Atlética Matarazzo. E a gente percebe, tudo bem, às vezes o tempo faz a gente esquecer as coisas ruins, mas as pessoas têm grandes lembranças. A família do Murilo tem uma ligação muito forte. Tinha o seu Luiz, que é avô do Murilo, depois seu Rubens, que também trabalhou na Matarazzo, e é uma história muito interessante. Para os que não sabem, eu tenho algumas peças da Matarazzo, uma das peças é uma ambulância da Matarazzo. E vim a conhecer a família Gonçalves justamente numa exposição de automóveis antigos, onde eu soube que o seu Rubens que cuidava de toda a área de segurança lá em São Caetano. E não era pouca coisa, era uma responsabilidade tanto do seu Rubens, porque era uma área que tratava com química, ácido sulfúrico, BHC, era um negócio bastante complicado. Então, eu tenho o prazer
dessa coleção acabar atraindo pessoas que se tornam grandes amigos. Olha, o mesmo Murilo ainda fala, ainda moro na Vila de Operários das Indústrias Matarazzo, no bairro Fundação, em São Caetano do Sul. A Beth também, que ontem esteve aqui com a gente, meu irmão trabalhou na fábrica de São Caetano. E a mãe da Beth na tecelagem Mariângela, olha só. Essa vila, ao lado de São Caetano, é a Vila Maria Pia. Em determinado momento, a Matarazzo construiu diversas vilas operárias, não só em São Paulo, como em Jaguariaíva, por exemplo. E essas vilas sobrevivem, as pessoas, então, moram lá, é bastante interessante. Pena que, às vezes, as pessoas já nem se esqueçam, nem se lembrem, desculpe, da história. Mas é para isso que tem o São Paulo Antiga. É verdade. Cris Martins Oliva. Pinholi, o edifício Andréa Matarazzo, na Avenida Paulista, esquina com Alameda Casa Branca, era imóvel de propriedade deles? Não, acredito que não. O prédio é Conde o Senador André Matarazzo, acho que é Conde André Matarazzo. Tem até um busto dele no hall de entrada. É mais uma referência a Matarazzo na cidade. Tá. Olha aqui, outra pergunta interessante. Espera que subiu aqui, deixa eu voltar. Vinholi, a pergunta é feita pelo Wallace, Wallace. Douglas Vinholi, tem algum ramo da família Matarazzo que se estabeleceu na Itália, uma vez que algumas filhas do conde casaram com nobres italianos? Sim, existem descendentes do conde que moram na Itália, tem alguns descendentes que moram fora do Brasil também. Nós temos que lembrar que esses casamentos se deram por volta de 1915, 1920. A família já era muito rica, acabaram casando com nobres italianos, em 2 casos, e acabaram levando a sua vida fora do Brasil. Nós temos que lembrar que a estrutura familiar da época também era bastante diferente, a hierarquia era muito forte, o conde era o capo de tutti capi, falou, está falado. Então as famílias se estruturavam e efetivamente tocavam aí a sua vida. O Melo SP fez 2 perguntas, eu vou ler as 2 antes de você responder, porque elas são interligadas. Eu achei bem interessante. Aliás, tem muita pergunta aqui. É a live com mais perguntas quem teve até agora. Eu vou rolar a tela aqui. Olha, o Melo SP fez 2 perguntas, são elas. Boa noite. Se puder, fale a respeito das indústrias Matarazzo na região do bairro de Ermelino Matarazzo. E ele continua em outra pergunta. E como a estação de trem recebeu o nome de Comendador Ermelino antes mesmo da fundação do bairro? Bom, o bairro de Ermelino Matarazzo foi um empreendimento, eu não estudei profundamente, mas ele foi um empreendimento da Matarazzo por conta da instalação da Celosul. A Celosul é uma empresa que faz papel celofane. Para quem não é desse tempo, esse filme plástico de hoje, antigamente não existia, tudo era celofane, que na verdade é um papel transparente. Tem gente ainda que faz churrasco com papel celofane e fica muito gostoso, porque o celofane ele queima que nem jornal. A instalação da fábrica se deu, então, nesse bairro recém-formado, provavelmente, então, daí que surgiu a estação Conde Ermelino Matarazzo. A fábrica lá, ela acabou indo parar na mão dos funcionários, acabou virando uma cooperativa e acabou também fechando, não só por aqueles problemas que eu falei, mas porque o celofane se tornou um produto muito caro. Eu acho que hoje nenhum lugar do mundo, talvez o México, fabrique um pouco de celofane. O celofane respira. O pão italiano, no papel celofane, ele não estraga. Mas os filmes plásticos acabaram se desenvolvendo e aí o celofane, como produto, acabou. Mais uma pergunta aqui do Foto CNS. Por onde anda o busto de bronze do Conde? Bom, existem vários bustos de bronze do Conde. Existe um do Conde Chiquinho na prefeitura,
que sempre que eu vou lá do lado esquerdo, eu passo para falar com ele um pouco. Existe aí o busto do Conde em alguns lugares. Existe no Hospital Matarazzo. Então, cada fábrica, cada unidade fabril tinha um busto do Conde, e esses bustos são espalhados. No Museu da Imigração tem um, por exemplo. Ótimo. Tiago Songa, Vignoli, a Biblioteca do Casarão da Paulista ainda existe? A Biblioteca do Casarão existe. Ela foi montada num outro lugar por um descendente, e ela, então, ela existe ainda fisicamente nas mãos de um descendente. Ótimo. A Glaucia está me explicando que o que ela pegou lá na época que estava demolindo o casarão eram os ladrilhos. E ela escreveu aqui, ela fez um colar e um par de brincos. Olha aí, ó. A mansão Matarazzo sobrevive na casa da Glaucia num colar e num par de brincos. Não deixa de ser interessante, né? Por isso que eu digo, as coisas passam, a história daquele lugar fica. É verdade. Deixa eu ver mais perguntas aqui. A Glaucia está sugerindo, olha que legal, sortear o par de brincos. Ela está sugerindo doar o par de brincos que ela fez com as pastilhas e sortear no São Paulo Antiga. Ótimo. É isso aí. Eu acho bacana. Glaucia, estou aguardando a sua live para a gente falar sobre cemitérios. Então, no dia que você falar de cemitério, a gente aproveita e faz esse sorteio. Vamos seguindo aqui. Eu vou pegar mais algumas perguntas. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem bastante coisa aqui. Olha, eu nunca vi tanta pergunta, hein? Bom, do Banespa você já falou. Vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo. Bastante coisa. Bom, Liginha LDS. Fotografei sua ambulância no ano passado, em frente ao prédio. Aqui tem uma pergunta interessante também do Melo SP sobre o Parque do Piqueri. O Parque do Piqueri era a chácara do Conde Matarazzo. A família se reunia muito lá. Tem uma reportagem muito interessante que o Assis Chateaubriand fez visitando com o Conde as criações de ovelhas e galinhas e bezerros. Isso é encontrado aí na Biblioteca Nacional, mas sim, o Parque do Piqueri era a chácara do Conde, sim. Uma coisa que a gente sabe que quando a pessoa é industrial, tal qual a gente é com coleção, essas coisas, a gente sempre tem aquela coisa que a gente gosta mais, né? Talvez com o Conde não fosse diferente. E ele tinha um conglomerado de empresas que faziam de tudo quanto é produto. Você, por acaso, suspeita ou sabe qual era a menina dos olhos do Conde? Olha, o Conde Chiquinho gostava muito da Celossul em Ermelino, que foi alguma coisa que ele fez. Também ele fez aí outras empresas, mas eram tantas que realmente é difícil. A fábrica de Rayon, que também é uma fibra do algodão, também era alguma coisa muito importante para o grupo. Depois o Conde Chiquinho fez uma associação com a Bussac, que era a maior empresa de algodão da Europa, provavelmente uma das maiores do mundo, para fazer o lançamento dos tecidos Matarazzo Bussac, isso na década de 50. Para a gente imaginar, e pouca gente sabe disso, foram promovidos desfiles para mostrar as coleções dos tecidos Matarazzo Bussac, e um desses desfiles, se não me engano, em 57, foi feito no ginásio de Ibirapuera, com a presença de 20 mil pessoas. Então, a Matarazzo, ela tinha umas coisas que a gente desconhece. Então, eles faziam os desfiles, muitas vezes, tem registros fotográficos das modelos passando na frente do prédio, no viaduto do Chá, modelos lindíssimos no meio do povo, para fazer, então, a propaganda, a divulgação dos produtos Matarazzo Bussac. São Caetano era uma coisa muito que eles gostavam muito, Água Branca também, o Conde, a Água Branca vem antes de São Caetano. E uma coisa que é interessante, que a lenda diz, né, que ele tinha 365 fábricas, uma fábrica para cada dia do ano.
E, na verdade, existiam muitas fábricas, mas ele tinha dois grandes centros fabris, que era justamente Água Branca e São Caetano. E as fábricas eram todas dentro desses complexos. Então, você tinha a Água Branca fazendo a margarina, a margarite, ao mesmo tempo fazia o sabão, porque então eles aproveitavam a coincidência das matérias-primas. Depois nós temos os biscoitos Petit Bon na Lapa. Então era tudo mais ou menos daquele lado e tudo muito concentrado. Então, quando você pega os relatórios anuais, você tem lá muitas vezes a abertura de novas fábricas para fazer novos produtos, e isso então está sendo construído no núcleo da Água Branca uma nova unidade para a fabricação de margarina, por exemplo. Então, poderiam ter as 356 empresas, mas eram todas muito embaralhadas. Entendi. O APK Valsan mandou uma mensagem aqui, duas, na verdade, que essas eu não sabia, e talvez você tire a dúvida para nós. APK Valsan. Aqui em Gianópolis, há alguns prédios construídos pelo Matarazzo. Exemplos, Edifício Santo André e Santa Amália. Existem alguns Matarazos, existe, por exemplo, o prédio naquela ladeira, descendo do MASP para 9 de julho, também foi um prédio construído por um Matarazzo. Não necessariamente um Matarazzo Conde, mas alguém ligado a algum primo, alguma coisa assim. Então, tendo 13 filhos, podemos imaginar que tem Matarazzo aí que não falta, não é? É verdade. A Drosoff Labar falando aqui, adorei saber do celofane. O celofane é curioso, muita gente não percebe, mas quando vai numa padaria 14 de julho, ou em qualquer outra padaria tradicional, Basilicata, né, ali padarias que são típicas dos italianos, o pessoal embrulha o pão, não é no papel, numa embalagem diferente. Geralmente é o celofane, né? E aí o Vignoli explicou muito bem por que de usar o celofane. São coisas que a gente só descobre fazendo uma live com o Vignoli. A Dri Pereira Gomes. Hoje em dia, qual Matarazzo, ela deve estar falando de pessoa e não de empresa, se destaca? Olha, nós temos aí, eu não me sinto confortável de nominar, até por conta do meu relacionamento com a família, que é pautado justamente pela descrição. Mas nós temos aí empresários, nós temos um descendente, na verdade, uma descendente que é muito ligada a questões ecológicas, a questões da natureza. Tem uma fazenda e essa fazenda é um modelo de preservação. Então, ainda existem pessoas da família atuando dentro da sua, enfim, do seu mundo de hoje. Nós temos que lembrar que o grupo ele já, enfim, o grande problema foi na década de 80, enfim, e aí são 13 filhos com um punhado de netos e bisnetos, então hoje você tem pessoas da família que levam a sua vida empresarial com o sucesso e enfim, com o tempo que precisa. A DXBLLA. Adorava quando meu avô comprava bolachas quebradas na Petit Bon. A Petit Bon não existe mais? Essa é a pergunta dela. A Petit Bon, como Matarazzo, não existe mais. Se nós formos para a Argentina, nós podemos comprar Fideus Matarazzo. São macarrões, massas Matarazzo. E a Petit Bon de hoje, que, se não me engano, pertence a M. Dias Branco, mantém o nome Petit Bon, que é um nome muito forte. Não é mais o macarrão da mama, mas é o nome Petit Bon, e a fábrica em São José dos Campos, da M. Dias Branco, era a fábrica da Matarazzo, da Petit Bon, uma das últimas unidades a serem construídas pela Matarazzo e a última unidade inaugurada pelo Conde Chiquinho. Bom, nosso tempo já está se esgotando, mas ainda dá tempo para fazer algumas perguntas. Nós temos em vários membros das comunidades italianas, por exemplo, o mecenato, né? Nós tivemos no Crespi, por exemplo, um incentivo ao esporte, que acabou saindo, né?
o Clube Atlético Juventus, que antigamente era Clube Cotonifício Crespi, né? Nós também tivemos, da área do cigarro, do tabaco, nós também tivemos patrocínio do Sábado d'Angelo, né? Na área do automobilismo, né? Qual a contribuição dos Matarazzo nessa área, por exemplo, na cultura paulistana? Tem museu que surgiu do Matarazzo, né? Nós temos aí o Palmeiras, não é? Os terrenos do Palmeiras foram doados pelo Conde, a praça ao lado do Allianz Parque, inclusive chama-se Praça Francisco Matarazzo Júnior. Eles tinham uma ligação bastante forte com o Palmeiras. Depois nós temos aí a criação da Casa de Saúde Conde Hermelino Matarazzo, que é onde está sendo feito o projeto da cidade de Matarazzo. Foi alguma coisa muito importante para a cidade, abriu em 1917, e nós temos aí num outro ramo da família, que aí é ao lado do André, que é o Titilo Matarazzo, que deu uma contribuição fantástica para a cultura da cidade de São Paulo, inclusive com a formação de museus, com a atuação de peças. Então, se nós formos parar para pensar, a família tem aí uma grande presença também nessa área de mecenato. O Júlio César Ragazzi, do Círculo Emília Romagna de São Paulo, mandou aqui uma mensagem interessante. Douglas, a Sociedade Esportiva Palmeiras vendeu uma parte do terreno do Parque Antártico em 1923 para os Matarazzo. Lá existia o Shopping Matarazzo. Hoje tem o Shopping Bourbon. É verdade, não me lembrava mais que tinha o Shopping Matarazzo ali, né? O Shopping Matarazzo ficava onde é o Shopping Bourbon, que é numa ponta, não é? Atrás fica justamente a parte do Palmeiras, e olhando para o Shopping Bourbon, dessa ponta, nós temos hoje uma praça com uma estátua do Conde Francisco Matarazzo, e do lado esquerdo nós temos, então, a Casa das Caldeiras, uma outra casa que ficou, e aquele terreno todo era a Matarazzo, que inicialmente até ultrapassava a ponte. Quando foi feita a ponte, ela cortou um pedaço daquela fábrica, que ela impressionava muito, sem dúvida que era muito grande, mas ela era uma linguiça, era uma coisa assim, quilométrica e estreita pelo tamanho, pelo comprimento que ela tinha. A Caroline Roiran está perguntando, e o hospital antigo e creches da Paulista, que vai virar apartamentos e shopping, como que isso aconteceu? Bom, a Casa de Saúde Matarazzo também acabou enfrentando uma série de problemas, acabou ficando, se não me engano, com o Banco do Brasil, aquilo tudo é tombado, e hoje um grupo francês acabou comprando, e o projeto é muito bonito. O projeto vai preservar toda a parte que era do hospital, a maternidade vai se transformar no hotel, a igreja está mantida, está tudo mantido. Eu tive a oportunidade de ver o projeto, é um projeto realmente muito bonito. E aproveito, se alguém do Cidade Matarazzo estiver nos assistindo, aguardo o contato, que eu tenho aí me esforçado para fazer esse contato, mas a nossa vida de pesquisador não é fácil e a gente quer ajudar. Uma coisa, Douglas, que eu gostaria de ressaltar aqui, que é uma pergunta que às vezes as pessoas me fazem e Vamos que... um minuto. Então, tá, muito interessante. O que eu ganho com isso? Eu não ganho nada com isso. Hoje o mundo é muito monetarizado. Isso é prazer, isso é preservar, isso é amor por São Paulo. Pessoal, nós estamos encerrando, resta um minuto aqui para acabar a nossa live. Quem sabe a gente faz uma segunda parte disso mais para frente. Algumas perguntas que estão chegando, como se o Francisco Matarazzo veio ao Brasil sem dinheiro, já foram respondidas no começo. Então, amanhã, siga o nosso podcast Café Paulista, lá no Spotify, na Apple ou no Google, que amanhã essa entrevista vai estar disponível na íntegra lá para vocês ouvirem, tá? Daqui a pouquinho tem entrevista da Beth e amanhã entra a do Vignoli. E aí vocês vão poder ouvir essas perguntas que já foram feitas. Vignoli, 20 segundos restantes, estou parecendo o Enéas aqui, bem rapidinho, vou falar para você. Meu nome é Douglas. Obrigado. Eu agradeço a sua participação. Foi um grande prazer tê-lo aqui conosco e espero repetir.
Vamos fazer uma segunda vez. Tem muita história para contar. Agradeço todo mundo que nos assistiu e que todo mundo olhe para a cidade de São Paulo com um olhar mais carinhoso para que a gente possa preservar.